No próximo capítulo da novela Três Graças, Pastor Albérico aconselha Joelle a enfrentar o próprio coração e procurar Gerluce. Fugir nunca resolveu nada, minha filha. Se algo te pesa, encare. Joelle baixa os olhos, mas sente que aquele conselho mexe com algo antigo, guardado, quase proibido. Enquanto isso, Lorena leva um susto quando Juquinha aparece com uma caixinha de bombons nas mãos. Ela sorri tímido. Eu pensei em você o dia inteiro. Lorena tenta disfarçar o rubor no rosto, mas por dentro sente o coração acelerar. E isso promete se transformar em algo maior. Já Xênica, sempre com o radar ligado, conta a Zenilda sobre os boatos da ineficácia dos remédios da fundação. A reação é imediata. Zenilda empalidece e dispara. Eu vou atrás da Viviane agora mesmo. Isso não pode ficar assim. Ela atravessa a cidade como uma tempestade prestes a cair. Na mansão, Josefa franze a testa para a nova cuidadora que substituirá Cláudia. Eu não gostei dela. Não gostei do jeito que ela me olha. Arminda tenta manter o controle, mas sua voz vacila. O clima pesa ainda mais quando Gerluce anuncia que vai embora. Desesperada, Arminda ameaça. Se você sair por aquela porta, eu não contrato a Helga. A minha mãe vai ficar sem ninguém. A tensão quase corta o ar. Horas depois, derrotada pelo próprio medo, Arminda chama Helga e avisa. Você está contratada. E é nesse turbilhão que Leonardo recebe um golpe emocional. Zenilda o encontra na rua e solta, como quem tira um peso da própria alma. Eu estive com a Viviane. O rapaz sente o chão abrir. Ele tenta esconder, mas não consegue. A culpa, o arrependimento, o amor que não morre, tudo volta ao mesmo tempo. Ele sabe que errou ao tentar se reaproximar dela sem estar pronto, e agora paga o preço. Enquanto isso, longe dali, Gerluce opera seus planos em silêncio. Ela passa as coordenadas para a execução da expropriação da estátua, falando baixo com Viviane, Joaquim, Misael e Júnior. Eu aviso o dia exato. Ninguém pode saber antes. Há mistério, risco, jogo duplo. E ela parece confortável com isso. Na casa de praia, um suspiro de paz. Gerluce e Paulinho chegam encantados, admirando cada detalhe, sem notar que atrás da casa, o enfermeiro Diniz empurra uma cadeira de rodas com alguém coberto por uma manta. Algo está escondido ali, algo grande, e nenhum deles percebe. De volta à cidade, Arminda se assusta quando Zenilda bate na porta para falar dos boatos dos remédios adulterados. Isso é grave, Arminda. Muito grave. A dona da mansão tenta negar, mas sua voz entrega o medo. Enquanto isso, Samira repreende Lena sobre a barriga falsa de grávida. Não exagera, assim todo mundo vai desconfiar. O tom é seco, quase impaciente, como se Samira escondesse mais segredos do que deixa transparecer. E longe dali, Cláudia, ainda debilitada, se agita ao ouvir a voz de Gerluce ecoando pela casa. A cuidadora não percebe, mas Cláudia pega o telefone com as mãos trêmulas e liga para um homem misterioso. Ela voltou. Eu vi a Gerluce. Nesse mesmo instante, Xênica observa Samira e sente um calafrio. Essa mulher sabe mais sobre a fundação, muito mais. Já Gerluce e Paulinho deixam a praia para passar a noite juntos, sem imaginar que cada movimento deles está puxando um fio que ainda vai explodir no centro da trama. E com tantos segredos se cruzando, tantas verdades prestes a estourar, a pergunta que fica é: quem será o próximo a descobrir algo que não deveria? Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Leonardo. Tomado pela culpa e pela paixão proibida, ele perde o controle e entra numa espiral emocional que pode destruir sua vida de vez. Viviane. Firme, corajosa e machucada. Ela coloca limites e mostra que não vai carregar o peso que não é dela. Zenilda. Sem saber, desperta a crise que empurra o filho para o próprio abismo. Lorena. Preparada para intervir,
Ela será a única capaz de impedir que Leonardo faça algo irreversível. Tudo isso acontece enquanto um beijo impulsivo vira o estopim de um dos maiores desastres emocionais da novela. E eu te pergunto, depois dessa queda, será que Leonardo ainda consegue voltar a ser quem era? Ou esse será o momento que muda tudo em Três Graças? Leonardo entra em casa como se o próprio chão queimasse. Ele larga a chave na mesa com violência, passa a mão pelos cabelos e começa a andar de um lado para o outro, completamente fora de si. Não, isso não tá certo. A Viviane não podia. Ela não podia ter falado nada para minha mãe. Não podia. A voz dele sai falhada, cortada pela angústia. Zenilda aparece na porta da cozinha secando as mãos no pano, sem perceber o furacão emocional que se aproxima. Eu estive na farmácia hoje. Conversei com a Viviane, menina educada. Falei dos boatos dos remédios. O impacto é imediato. O coração de Leonardo dispara tão forte que dói. Ele segura o batente da porta, como se precisasse se escorar para não cair. E ela disse: "O que sobre mim, mãe? O quê?" Zenilda abre os olhos, surpresa com a explosão. "Sobre você? Nada. Eu fui lá por outra coisa, Leonardo. Que absurdo é esse?" Mas Leonardo não escuta. Ou melhor, ele escuta, mas o ciúme e o medo falam mais alto que qualquer explicação. A cabeça dele começa a girar. É vergonha. É insegurança. É a culpa que ele carrega desde o dia em que machucou Viviane. É o medo de enfrentar algo dentro dele que ele nunca encarou de verdade. Ele tenta respirar e falha. Não. Eu vou falar com ela. Eu vou agora. Zenilda dá 2 passos tentando estender a mão. Leonardo, que conversa é essa? Não vai assim! Mas ele já está indo. Ele caminha até a porta como se estivesse fugindo do próprio reflexo. Eu preciso ouvir da boca dela. Eu preciso saber. A porta bate. Zenilda fica parada no corredor, perplexa, sem imaginar o turbilhão que o filho está prestes a provocar. Do lado de fora, Leonardo anda rápido, quase tropeçando no próprio desespero. A respiração pesada denuncia o que ele tenta esconder. Viviane, se você falou alguma coisa, se expôs o que aconteceu, eu não vou aguentar. Mas no fundo ele sabe. Não é medo dela, é medo dele mesmo. Do que sente, do que descobriu, do que não sabe controlar. E quando ele vira a esquina da chacrinha decidido, já não existe volta. O impulso que move Leonardo agora é tão perigoso quanto irreversível. E é esse impulso que vai rasgar a ferida que ele mais temia abrir. Viviane está atrás do balcão da farmácia da chacrinha, conferindo caixa de remédio, lendo bula, anotando coisa no caderninho. É mais um dia pesado, gente simples entrando, pedindo remédio que às vezes nem faz efeito, e ela tentando segurar tudo sozinha. Ela escuta a porta bater com força. Os passos são duros, apressados. Leonardo entra ofegante, roupa amassada, o olhar perdido e agressivo ao mesmo tempo. Ele nem olha para os lados, já vai direto na direção dela. "O que você disse para minha mãe?" Ele cospe as palavras sem respirar. Viviane franze o senho na mesma hora. "Como é que é?" Ela pergunta sem entender nada. Leonardo se aproxima ainda mais, o peito subindo e descendo rápido. "A minha mãe falou que conversou com você. Você contou coisas? Você abriu a boca sobre a gente?" Ele bate a mão no balcão, nervoso, machucado, sem freio. Viviane segura o ar, mas não recua. "Leonardo, a conversa dela não tinha nada a ver com você. Eu não falei uma palavra sobre o que aconteceu entre nós." Ela fala devagar, sílaba por sílaba. Mas ele não escuta. Ele não quer escutar. "Você está mentindo!" Ele rebate com rancor. "Você adora se fazer de vítima. Deve ter contado tudo. Deve estar aí posando de coitadinha." Uma senhora que estava perto da estante se assusta, pega o remédio rápido e sai sem olhar para trás. Viviane percebe, respira fundo e mantém o tom firme. "Você não vai falar comigo desse jeito aqui dentro."
Ela dá a volta no balcão, encara ele de frente. Eu não devo nada para você, Leonardo. Nada. Quem foi embora daquele jeito foi você. Quem me chamou de enganadora foi você. Ele aperta os punhos, o olho brilhando de raiva e vergonha. Você devia ter me contado antes. Devia ter falado desde o começo. Você bagunçou a minha cabeça. Viviane segura o choro, mas não deixa cair. Eu vivo a minha verdade, Leonardo. Eu não escondo quem eu sou. Você é que não sabe lidar com a sua. A frase entra nele como tapa. Ele dá um passo para trás. Minha verdade? Que verdade? Você está querendo dizer o quê com isso? Que eu sou... O quê? Viviane respira fundo. Eu estou dizendo que o problema não sou eu. O problema é você não aguentar o que sente. E aí me ataca porque é mais fácil do que se olhar no espelho. Ele balança a cabeça nervoso. Eu não era assim antes de você aparecer na minha vida. Antes de você, eu não ficava assim, confuso, com nojo de mim mesmo sem saber o que eu sinto. Ela rebate na hora. Talvez você sempre tenha sido assim, só que agora não dá mais para fingir que não é. O silêncio cai pesado. Ele olha em volta, vê a prateleira, vê o balcão, vê o rosto dela. Tudo parece apertar. A respiração dele fica curta. Você falou o que para minha mãe? Ele insiste, mais baixo, quase implorando. Fala a verdade para mim. Você contou que eu te beijei? Você contou que eu me apaixonei por você? Viviane sustenta o olhar. Não contei. Porque a sua luta não é problema da sua mãe. E porque eu ainda respeito o que você sente, mesmo depois de tudo. Ele fica sem resposta por alguns segundos. A raiva dá lugar a um vazio enorme. Então por que ela veio aqui? Ele insiste. Por que ela apareceu aqui do nada? Viviane explica, sem tirar os olhos dele. Ela veio falar dos remédios. Veio perguntar dos boatos. Veio tentar entender se a fundação está enganando o povo. Olha o tamanho do assunto, Leonardo. O mundo não gira em torno do seu drama comigo. Ele fica mudo. A ficha demora para cair. Então, ela não falou nada de nós dois? Ele confirma, num fio de voz. Não, ela não falou. E se tivesse falado, eu ia ser sincera. Porque eu não tenho vergonha de quem eu sou, nem do que eu sinto. Quem tá fugindo é você. Outro silêncio pesado. O peito dele sobe e desce. Ele encara o chão, depois encara Viviane de novo. Como se estivesse diante de um espelho que ele odeia e precisa ao mesmo tempo. Você não tem ideia do que tá fazendo comigo. Ele murmura. Viviane segura o balcão, fixa nele. Eu não fiz nada além de existir, Leonardo. Quem não sabe o que fazer com isso é você. A frase fica ecoando na farmácia. Ele passa a mão no rosto, aperta os olhos, como se quisesse arrancar aquela sensação dali de dentro. Eu tô ficando maluco. Eu não era assim. Ele repete, mais para ele do que para ela. Viviane sente um aperto no peito, mas não se aproxima. Você não tá maluco. Você tá em conflito. E se você não cuidar disso, você vai machucar todo mundo, inclusive você mesmo. Eles ficam frente a frente, sem ninguém mais na farmácia. Do lado de fora, dá para ouvir barulho de rua, gente conversando, ônibus passando. Lá dentro, só existe aquele silêncio carregado. Leonardo dá um passo para frente. Viviane permanece imóvel, sentindo que alguma coisa muito maior do que uma simples discussão está prestes a acontecer. O olhar dos dois se prende, como se ninguém conseguisse desviar. E é nesse vazio entre uma palavra e outra, entre um passo e outro, que algo muito mais perigoso começa a crescer dentro dele e vai explodir de um jeito que nem Leonardo, nem Viviane estão preparados para segurar o que vem a seguir. Leonardo fica parado no meio da farmácia, como um animal acuado. Ele olha para a porta, olha para a prateleira, olha para Viviane e nada faz sentido. O peito sobe e desce rápido, como se ele tivesse acabado de correr quilômetros sem parar.
Viviane dá um passo para o lado, observando cada microgesto, cada respiração descompassada. Ela sabe que ele está no limite, e isso a deixa em alerta. Leonardo, fala alguma coisa, ela diz, tentando manter o controle da situação. O que você quer de mim, afinal? Ele abre a boca e nada sai. Avança um passo, recua dois, passa a mão no rosto, aperta os olhos, como se estivesse tentando expulsar um turbilhão de dentro dele. Eu não sei, ele murmura, quase sem ar. Eu não sei o que eu sinto. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei como agir perto de você. Viviane tenta intervir. Então respira. Respira e fala, Leonardo. Você está machucando você mesmo desse jeito. Mas ele não respira. Não pensa, não mede. De repente, como se algo dentro dele simplesmente quebrasse, Leonardo avança e segura o rosto dela com as duas mãos, firme, quente, desesperado. Eu não sei o que você faz comigo. Ele sussurra, com a voz trêmula. E antes que Viviane consiga reagir, ele a beija. Um beijo rápido, forte, tomado por urgência, confusão, desejo reprimido, medo, culpa, tudo misturado num único gesto que explode entre eles. Viviane reage na hora. Ela empurra ele pela camisa, afastando com violência. Para, Leonardo, para! Ela grita ofegante. Você não pode fazer isso! Você não tem esse direito! O choque estampa o rosto dele. Ele toca os lábios como se nem ele acreditasse no que acabou de fazer. Eu não era assim, ele diz em desespero. É culpa sua. Você bagunçou minha cabeça. Você mexeu comigo de um jeito que eu não sei lidar. Viviane fecha os olhos por um instante, como se aquilo cortasse mais fundo do que ele imagina. Mas quando abre, a voz sai firme, mesmo quebrada por dentro. A culpa não é minha porque você não se aceita. Leonardo engole seco. Ele dá 3 passos para trás como se tivesse levado um soco. Eu não tô entendendo nada, nada. Ele repete passando as mãos no cabelo. Eu quero você, mas ao mesmo tempo eu tenho medo do que isso diz sobre mim, e isso me destrói. Viviane respira fundo, tentando manter a calma. Então resolve isso dentro de você, não em cima de mim. O silêncio pesa. O ar fica denso. Os dois respiram rápido, encarando um ao outro como se o chão entre eles tivesse virado um abismo. Viviane dá um passo atrás. Só um. Mas para Leonardo, é como se ela tivesse recuado quilômetros. Ele sente a garganta fechar. O coração despenca no peito. Viviane, não vai embora. Ele murmura, quase implorando, mas sem força real. Ela segura as lágrimas, mas mantém o tom firme. Eu não vou ser o seu campo de batalha, Leonardo. Os olhos dele enchem d'água, mas ele vira o rosto, incapaz de encarar o próprio reflexo nela. Viviane se afasta mais um passo. O som do sapato dela ecoa como martelada na mente dele. E é nesse movimento simples, esse afastamento mínimo, que o mundo de Leonardo começa a desmoronar de vez. Porque naquele instante ele percebe que não perdeu só um beijo. Perdeu a chance, perdeu o controle, perdeu a si mesmo. Viviane ergue a mão na altura do peito, como quem coloca uma barreira invisível entre os dois. O coração dela está acelerado, a respiração pesada, mas a voz sai firme, mesmo tremendo por dentro. Leonardo, você precisa se afastar, recuperar o controle. Eu não vou ser seu castigo nem seu esconderijo. Leonardo dá um passo em direção a ela, desesperado, as mãos abertas como quem tenta agarrar alguma coisa que já está escapando. Viviane, me escuta. Eu só quero... Chega. A palavra corta. Atravessa, congela. Viviane repete ainda mais firme. Vai embora. Ele para imediatamente, como se tivesse levado um empurrão sem que ninguém encostasse nele. Os olhos de Leonardo piscam rápido.
Aquele piscar nervoso de quem está tentando impedir o choro a qualquer custo. O peito dele sobe e desce como se faltasse ar. Eu não queria sentir isso, ele murmura, a voz embargada. Não desse jeito. Não assim. Viviane respira fundo. O olhar dela vacila por um segundo. Um único segundo. Mostrando que aquilo também dói nela. Mas ela se recompõe e segura a própria dor com os dentes. E eu não vou pagar. Ela diz devagar, com calma cortante. Por aquilo que você ainda não conseguiu resolver dentro de si. Leonardo aperta os lábios, como se tentasse impedir que o rosto dele se quebrasse por completo. Vivi, por favor, vá embora daqui, Leonardo. Agora. Ele engole seco. Um som quase imperceptível escapa da garganta, algo entre um lamento e uma tentativa falha de responder. Mas nada sai. Sem alternativa, ele dá um passo para trás. Outro. E outro. Até bater a mão na prateleira atrás dele como se o mundo tivesse encolhido. Ele desvia o olhar, incapaz de continuar encarando aquela mulher que o desnuda sem tocar. Viviane permanece ali, imóvel, mas firme. Como uma porta que ele insiste em tentar abrir sem ter a chave. Quando ele finalmente vira de costas, a dor dele é tão palpável que parece preencher o ar da farmácia. Ele sai com passos pesados, como se estivesse carregando o próprio corpo à força. A porta se fecha atrás dele, e o silêncio que fica não é vazio. É devastador. Viviane solta o ar devagar, quase em tremor, apoiando as mãos no balcão. Ela tenta se recompor, mas sente algo dentro dela rachar. Porque, mesmo estando certa, rejeitar alguém que sofre daquele jeito nunca é simples. Do lado de fora, Leonardo para na calçada, encosta as mãos no joelho e tenta respirar. Mas a respiração vem fraca, falhada. O coração dele pulsa no lugar errado. O chão parece inclinar. O que eu tô virando? Ele sussurra, encarando nada. Ele sente culpa, vergonha, desejo, raiva, medo. Tudo junto, tudo esmagando por dentro. E nenhuma resposta. Porque agora, a pergunta que martela na cabeça dele não é o que Viviane sente, é o que ele é. E isso é um abismo do qual ele não sabe escapar. Do lado de fora da farmácia, Leonardo se dobra sobre si mesmo, mãos nos joelhos, respirando como se tivesse levado uma pancada no peito. O ar entra e não preenche, sai e não alivia. Ele está à beira de um colapso. O que eu fiz? O que eu tô me tornando? A voz sai arranhada, quase um soluço preso. O celular vibra no bolso. Um toque, outro, outro. Ele olha a tela. Ferete, Lorena, Zenilda, o mundo inteiro querendo respostas, e ele incapaz de responder até para si mesmo. Leonardo aperta o aparelho com tanta força que os dedos ficam brancos. Depois, simplesmente desliza o dedo e silencia tudo. Eu não consigo. Não agora. A respiração dele falha de novo. A mente dele é um labirinto sem saída. As frases de Viviane martelam na cabeça dele como se fossem lâminas entrando e saindo. Eu não vou ser seu esconderijo. Vá embora. A culpa não é minha porque você não se aceita. Ele aperta as têmporas com as duas mãos, como se quisesse espremer a dor para fora. Para. Mas não para. Os sentimentos se atropelam. O medo vira raiva. A raiva vira culpa. A culpa vira desespero, e o desespero vira aquela sensação de queda livre, a mesma que ele tem desde o dia em que descobriu quem realmente é. Ele começa a andar rápido, sem destino, sem rumo, sem pensamento claro. Os passos são largos, duros, quase tropeçados, como se as emoções estivessem empurrando ele para frente. Eu preciso resolver isso, antes que eu faça alguma besteira. Ele sussurra. Mas a verdade é outra. Cada passo dele só prova que ele já está fazendo. A respiração continua curta. Os ombros tremem. A visão dele chega a embaralhar por um segundo. Leonardo passa pela praça da Chacrinha, por um grupo de crianças,
por um senhor sentado no banco. Mas ele não vê nada. O mundo está distante, como se ele estivesse dentro de um aquário, tentando respirar fora d'água. Ele aperta o peito. Eu não era assim. Eu não era assim. Mas repetir não adianta, porque ele já percebeu. Não é que ele mudou, é que ele está, pela primeira vez, encarando quem é de verdade. E isso o destrói. Ele encosta numa parede, aperta os olhos com força, como se estivesse tentando segurar algo que está escapando. E que, se escapar, vai levar tudo junto. Um carro buzina ao longe. Uma porta bate, um cachorro late. Mas Leonardo não registra nada. Ele só sente que está caindo. Caindo rápido, caindo fundo, caindo sem rede. E a pergunta que se forma, silenciosa e perigosa, é a que vai definir tudo. O que Leonardo vai fazer depois desse beijo, dessa culpa e dessa rejeição? Porque não é só o coração dele que está à beira de implodir. É o emocional, o psicológico, a identidade, a história inteira dele. E a próxima explosão, a próxima reação, pode mudar o rumo de Três Graças de um jeito que ninguém está preparado para ver. O abismo está aberto e Leonardo já deu o primeiro passo para dentro. Leonardo descobre que o próprio pai esconde crimes capazes de destruir uma cidade inteira e decide enfrentar o maior medo da vida. Lorena, tomada por uma coragem que não sabia que tinha, vira o jogo ao lado do irmão e arma a queda do imperador do mal. Ferrete, acostumado a mandar e desmandar, vê seu mundo ruir quando a máscara cai diante de todos. E Viviane, dividida entre a dor e a esperança, tenta entender se Leonardo realmente mudou ou se é tarde demais para acreditar de novo. Mas depois de tanta revelação, tanta dor e tanta coragem, será que o amor vai sobreviver ao caos que está vindo aí? Leonardo empurra a porta de casa devagar, como se cada dobradiça reclamasse da dor que ele mesmo está sentindo. O rosto dele denuncia a noite mal dormida, os olhos vermelhos, o peito apertado. Ele passa a mão nos cabelos, respira fundo e chama, quase sem voz. Lorena, Lorena, eu preciso falar com você. A irmã aparece na cozinha com o pano de prato na mão. Assim que vê o estado dele, o semblante dela muda. Léo, pelo amor de Deus, o que aconteceu com você? Leonardo engole seco, desaba no sofá e murmura. Eu preciso mostrar para Viviane que eu tô arrependido. Eu preciso provar que eu não sou o meu pai, que eu não sou o Ferrete. Lorena chega perto, se senta ao lado dele, olha nos olhos como quem tenta puxar a verdade do fundo da alma. Se você realmente ama a Viviane, Léo, você vai ter que escolher um lado. Não dá para viver entre o certo e o errado. E você sabe exatamente do que eu tô falando. A frase bate no peito dele como martelo. Leonardo fecha os olhos, aperta o maxilar e tenta segurar o tremor nas mãos. Eu sei, mas eu tô com medo, Lorena. Medo de descobrir o que ainda não sei. O silêncio pesa. E é nesse silêncio que uma coragem escondida desperta. Horas depois, já de madrugada, Leonardo caminha até o escritório de Ferrete. Ele para diante da porta, respira fundo e sussurra para si mesmo. Se eu quiser mudar, tem que ser agora. Ele empurra a porta. A sala está escura, fria. Cada passo dele ecoa como se alguém observasse. Ele se aproxima do cofre, a mão treme, o coração dispara. Ele digita a senha que nunca deveria conhecer. Clique. O cofre se abre. Leonardo segura o ar. Ele puxa o primeiro envelope. Os olhos percorrem as linhas. E, de repente, o chão parece sumir debaixo dos pés. Meu Deus! Eu não acredito! Ele joga o envelope no chão e pega outro, depois outro. Contratos falsos, listas de nomes, passagens internacionais, fotos. Até que para num papel específico. Um papel que muda tudo. A respiração trava. Meu pai é um monstro. Ele sai correndo, desesperado, tropeçando no próprio medo,
e invade o quarto de Lorena. Lê isso. Pelo amor de Deus, Lorena. Lê agora! Ela pega o documento, lê 2 linhas e o rosto dela se desfaz. Não, não pode ser. Isso é sujo demais. É desumano. O nosso dinheiro vem disso, Leonardo. Ele passa a mão no rosto sem conseguir esconder o tremor. O pai está envolvido em tráfico internacional de mulheres. Ele fez isso. Ele está nisso até o pescoço. Lorena leva a mão à boca, em choque. E naquele instante os dois entendem. Não existe mais volta. Os 2 irmãos pegam um caminho que pode destruir tudo o que eles conhecem. Lorena joga todos os papéis em cima da cama como se estivessem queimando suas mãos. Ela respira fundo, passa nervosa a mão pelos cabelos e solta quase sem ar. Isso não pode continuar, Leonardo. Você está ouvindo? A gente tem que denunciar esse homem agora. Leonardo dá um passo para trás, como se a verdade tivesse peso físico. Lorena, você não entende. O pai tem amigos demais, gente importante, político, juiz, empresário. Ele abafaria tudo e ainda faria a gente parecer maluco. Lorena o encara com incredulidade. E você acha mesmo que eu vou ter medo disso? A gente está falando de mulheres presas, enganadas, traficadas. E você quer esperar? Ele aperta o rosto com as 2 mãos, tentando reorganizar o pensamento, mas o desespero não deixa. Eu só preciso pensar. Me dá um tempo. Ela explode. Tempo! Leonardo, tempo é o que ele usa para destruir mais vidas. Tempo é o que ele usa para crescer esse esquema nojento. Ele tenta falar algo, mas o celular vibra. A vibração ecoa como um trovão no silêncio do quarto. Leonardo olha para a tela. O nome Santiago Ferretti aparece iluminado. O sangue dele gela. Meu Deus! Lorena tapa a boca, já sabendo. Ele atende. Pai! A voz de Ferretti vem firme, fria, cortante. Escuta bem, Leonardo. Eu tô indo agora para casa. Nós 2 vamos conversar e você vai me esperar. Leonardo tenta não tremer. Sobre o quê, pai? Não se faça de idiota. O Macedo me contou que você mexeu nos meus documentos. Você já sabe do meu segredinho, não sabe? A ligação corta abruptamente. Leonardo deixa o celular cair no colchão. Ele sabe de tudo. Lorena segura o braço dele com força, como quem segura a vida de alguém prestes a desabar. Então é agora, Leonardo. Não dá mais para fugir. A gente vai derrubar esse homem. Lorena, como? Ele pergunta, a voz falhando. Ela se aproxima ainda mais, os olhos brilhando com medo e coragem ao mesmo tempo. Você vai conversar com ele. Vai fingir que concorda com o esquema, e eu vou gravar tudo escondida. Leonardo recua. Lorena, isso pode dar muito errado. Ele pode me matar. Ele é arrogante, Leonardo. Ele sempre fala demais. Sempre. Ele vai querer te convencer. Vai querer te trazer pro lado dele. E é aí que ele abre a boca. De repente, a maçaneta da porta principal se mexe. Lorena arregala os olhos. Ele chegou. Leonardo sente as pernas fraquejarem. Meu Deus! Lorena! Se isso der errado! Não vai dar. Vai para a sala. Agora! Ele engole seco, limpa o rosto com as mãos e caminha como quem vai para o próprio destino. E quando a porta abre e Santiago Ferretti entra com aquela presença sombria, o ar parece sumir da casa inteira. A porta da casa se abre com um estrondo contido. Ferretti entra como quem invade território inimigo. Passos firmes, olhos estreitos, mandíbula travada. Você tá sozinho, Leonardo? Ele pergunta sem saudação, sem pausa, apenas veneno. Leonardo força a voz, tenta parecer calmo, controla até a respiração. Tô sim, a mãe e a Lorena saíram. Ferretti avança. A presença dele toma a sala inteira, como se o ar encolhesse ao redor dos dois. Agora me diz... Ele aproxima o rosto do filho.
Você vai me ajudar ou vai ter crise de consciência? Leonardo sente o estômago virar, mas mantém a máscara. É claro que eu vou ajudar. Eu sou um ferete, né? O vilão abre um sorriso lento. Um sorriso de quem se sente intocável e relaxa. Esse é o erro dele. Ele se senta, descruza e cruza as pernas, como se fosse dono do mundo. E começa a falar. Isso tudo começou lá atrás, na época da casa de farinha. Atrás do armário, Lorena segura o celular com as duas mãos. O coração dela bate tão forte que parece que o pai vai ouvir. Ferret continua com orgulho nojento na voz. A Samira fazia o recrutamento. Era fácil enganar. Prometia emprego, prometia futuro. Chegando lá, a gente recolhia os passaportes. Elas ficavam trancadas, trabalhando, sem saída. E eu mandava dinheiro para as famílias. Ninguém desconfiava de nada. Lorena leva a mão à boca para impedir o grito. As pernas tremem. A alma treme. Leonardo força a interpretação. A voz quase some. E... isso vai continuar, pai? Ferret inclina a cabeça, quase satisfeito. Vai. E agora você faz parte. É nesse segundo, nesse fragmento de silêncio pesado, que a coragem atropela o medo. Lorena sai do esconderijo num impulso, celular erguido, olhar em chamas. Chega! A gente já tem tudo! Todas as suas palavras! A sala congela. Nem o ar se move. Ferret se vira devagar, furioso. O que é isso? Você disse que ela não estava em casa. Leonardo ergue o queixo, firme pela primeira vez diante do pai. Eu menti. Igual o senhor mente para todo mundo. Ferret dá um passo para frente. O olhar dele é o de um homem capaz de qualquer coisa. Mas antes que ele consiga dar o segundo passo, algo do lado de fora bate duro na porta. Uma batida que muda tudo, e o destino entra sem pedir licença. A porta explode para dentro com um estrondo seco, tão forte que até o chão parece tremer. Paulinho entra primeiro, arma em punho, voz firme. Santiago Ferret, você está preso! Logo atrás dele, Juquinha surge com mais 2 policiais. Ferret dá um passo para trás, como se o mundo tivesse desabado sob os pés dele. Vocês não sabem quem eu sou? Eu mando nessa cidade! Vocês! Paulinho não deixa terminar. Coloca as algemas no pulso dele com força. O Brasil inteiro assistiu à transmissão ao vivo. Seus esquemas acabaram. Sua carreira de vilão terminou aqui. Ferret olha ao redor, desnorteado, tentando encontrar alguma saída, alguma brecha, qualquer coisa. Mas não tem mais. O império dele caiu dentro da própria casa. Lorena saiu de trás do móvel, ofegante, as mãos tremendo, os olhos marejados. Ela encara o irmão, ainda segurando o celular que gravou tudo. Leonardo, a gente conseguiu! Meu Deus, a gente conseguiu! Leonardo respira fundo, mas o corpo ainda não responde. O coração dele bate rápido demais. Ele olha para o pai sendo dominado pelos policiais. Por um instante, o rosto dele parece o de um menino assustado, vendo o monstro da própria infância sendo derrotado. Ferret tenta um último golpe, cuspindo veneno enquanto é empurrado para a porta. Seu ingrato, moleque inútil, eu te dei tudo. Você vai pagar, você e essa sua irmã. Leonardo ergue o queixo, firme pela primeira vez diante daquele tirano. Eu já paguei a vida inteira. Agora é você que vai pagar. Paulinho empurra o vilão para fora. Ele grita, tenta resistir, xinga, ameaça, mas nada muda o som das algemas batendo uma na outra. É o som da queda, o som de um império criminoso ruindo de vez. Lorena se aproxima do irmão, segura o rosto dele com as 2 mãos, emocionada. Eu tenho tanto orgulho de você. Você fez o que ninguém teve coragem. Leonardo deixa uma lágrima escapar. Ele não sabe dizer se é alívio, medo, cansaço ou tudo misturado. A porta se fecha atrás do vilão, e o silêncio que fica é diferente. É um silêncio de fim e de começo. Só que o que vem depois
o que realmente vai acontecer com Leonardo, Lorena e até Viviane é algo que ainda vai explodir com força. A porta da farmácia abre devagar, sem barulho, quase como se Leonardo pedisse permissão ao destino antes de entrar. Viviane está atrás do balcão, organizando caixas, lendo bulas, mas quando percebe a presença dele, o corpo dela endurece. Ela fecha a caixa com força e pergunta, seca: "O que você quer aqui, Leonardo?" Ele respira fundo, como se aquele ar fosse o último que a vida permitisse. "Viviane, eu errei. Você sabe que eu errei. Mas eu lutei contra o meu pai. Eu fiz o que era certo." O silêncio entre eles é denso, quase cortante. Viviane cruza os braços, o olhar firme, tentando resistir ao que sente. "E você acha que isso apaga tudo? Acha que é só aparecer aqui e..." Leonardo interrompe, a voz trêmula de verdade. "Eu arrisquei tudo. Tudo. Por você. Por mim. E por cada pessoa que ele machucou." Ela aperta a boca, hesitante. Um lado dela quer expulsá-lo dali. O outro quer acreditar. "Você mudou mesmo, não é?" A pergunta sai baixa, quase num sussurro. Leonardo dá um passo à frente cauteloso, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar aquela chance. "Eu mudei, Viviane. Eu precisei mudar. Não dava para continuar sendo o filho dele. Eu precisava ser alguém que tivesse coragem, alguém que você pudesse respeitar." Viviane desvia o olhar por um segundo, e esse segundo diz mais do que 1000 frases. Ela respira devagar, o peito subindo e descendo como se lutasse contra si mesma. "Você sabe que me machucou, Leonardo." "Eu sei, e eu vou passar o resto da minha vida tentando consertar." A frase faz o olhar dela vacilar. Ela fecha os olhos por um instante, sentindo algo que não queria sentir. E quando abre de novo, há uma suavidade inesperada. "Então, talvez..." Ela umedece os lábios, hesita. "Talvez você mereça uma segunda chance." As palavras entram em Leonardo como luz depois de um túnel escuro. Ele deixa escapar um sorriso que parece descongelar anos de dor. "Obrigado. Você não sabe o que isso significa para mim." Viviane tenta conter um sorriso também, mas falha. Ela balança a cabeça, quase rindo sozinha. "Não estraga tudo dessa vez, tá?" "Eu não vou estragar. Eu prometo." Mas atrás daquela troca de olhares, ainda existe algo que nenhum dos dois sabe. A estrada do futuro continua cheia de curvas, consequências e revelações que ainda vão explodir em 3 graças. Porque mesmo depois da queda de um vilão tão poderoso, o mundo deles está longe de ficar em silêncio. Josefa vai viver o maior terror da sua vida, usada como refém num assalto que ela acredita ser real, e agora luta para entender por que alguém faria isso com uma senhora indefesa. Gerluce finge ser vítima, mas carrega nos ombros o peso de um plano arriscado que pode explodir a qualquer instante, colocando sua própria liberdade em jogo. Arminda perde sua estátua valiosa e sente o chão abrir quando percebe que os invasores sabiam exatamente onde procurar, acendendo a desconfiança que vai incendiar os próximos capítulos. Joaquim, Misael, Viviane e Júnior executam o golpe com perfeição, mas agora precisam lidar com as consequências e com o medo de que a verdade venha à tona antes da hora. E quando Arminda começar a juntar as peças, quem será o primeiro nome que ela vai suspeitar dentro da própria casa? Josefa está sentada no sofá, toda concentrada no tricô, deixando o tempo passar do jeitinho simples dela. O relógio marca fim de tarde, aquele silêncio calmo que só existe na mansão quando ninguém espera nada. Mas, de repente, um estrondo violento arrebenta a porta dos fundos, fazendo o chão tremer. "Meu Deus do céu, o que foi isso?" Josefa solta o tricô, a agulha cai no tapete e ela levanta apavorada. Gerluce corre até a idosa, fingindo um desespero tão convincente que até o coração dela parece pular. "Dona Josefa, vem cá.
fica pertinho de mim. Isso parece assalto, minha Nossa Senhora. A mão dela sua frio. O corpo aparenta medo. Mas por trás daquele olhar, existe cálculo, existe plano, existe intenção. Do lado de fora, escondido perto da janela, Joaquim sussurra, quase sem ar. Agora vai, Misael, entra logo! E entra como um furacão. Os mascarados invadem a casa quebrando qualquer resquício de paz. Passos duros, respiração pesada, vozes abafadas pelas máscaras. O som ecoa pela mansão inteira. Arminda aparece no topo da escada com os olhos arregalados, completamente tomada pelo pânico. Quem são vocês? Saiam da minha casa, agora! A voz dela treme entre ordem e desespero. Viviane, mascarada, ergue a arma falsa de um jeito frio, teatral, intenso. Ninguém vai fazer gracinha. Todo mundo quieto e de mãos à vista. Josefa agarra o braço de Gerluce como se estivesse segurando na própria vida. Gerluce, pelo amor de Deus. A gente vai morrer? Eles vão matar nós? A voz falha, os olhos enchem d'água. Gerluce segura firme no ombro da idosa, atuando com uma perfeição que ninguém suspeitaria. Calma, dona Josefa. Calma, viu? Eu tô com a senhora. Eu não largo da sua mão por nada. Ninguém vai encostar um dedo na senhora. Mas por dentro ela grita outra coisa. Tá funcionando! Tudo exatamente como planejado. Os mascarados se espalham pela sala, cercando cada canto da casa. O medo toma forma. Arminda desce a escada devagar, sentindo cada passo pesar como chumbo. Ela percebe que não tem controle, não tem saída, não tem comando. E ela sabe, no fundo, bem no fundo, que o que eles vieram buscar está escondido onde quase ninguém sabe. E é justamente essa descoberta, esse confronto inevitável, que vai colocar Arminda contra a parede. Os invasores cercam Arminda como se estivessem fechando uma jaula ao redor dela. O ar fica pesado, denso, sufocante. Arminda tenta respirar, mas o medo prende o peito dela. Misael dá um passo à frente, voz rouca, agressiva. Aonde está a estátua? Fala logo! Arminda empalidece num segundo. É como se toda a cor fugisse do rosto dela de uma vez. Eu não sei do que vocês estão falando. Ela tenta mentir, mas a voz falha. Denuncia tudo. Gerluce dá um passo dramático. Toca o braço de Josefa e finge que está prestes a desabar. Arminda, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, faz o que eles estão pedindo. Eu tô com medo. Eu tô com muito medo por Dona Josefa. Josefa soluça, tremendo inteira, parecendo um passarinho preso na mão do destino. Minha filha, abre o que eles estão pedindo. Eu imploro. Por favor, eu quero viver. Os invasores percebem a fragilidade das duas. É o ingrediente perfeito para o teatro funcionar. Arminda olha para todos os lados, como se naquele instante alguém fosse surgir para defendê-la. Mas ninguém aparece. Não há seguranças, não há aliados, não há saída. Tá bem. Ela sussurra derrotada. Mas vocês não fazem ideia do valor disso. Vocês estão mexendo com coisa grande demais. Joaquim aperta o tom, aproximando o rosto mascarado da vilã. Mostra. Agora. É nesse momento que Gerluce faz o famoso microsinal, rápido, quase invisível, apontando discretamente para a parede certa. É um gesto que só quem faz parte do plano entende. Pequeno, mas decisivo. Arminda engole em seco, vira de costas e caminha até a estante. As mãos dela tremem quando tocam o painel. Vocês vão se arrepender disso, murmura quase num aviso. Ela pega a chave e abre a porta. O cômodo secreto se abre. Uma escuridão gelada revela a sala que Arminda sempre protegeu como se fosse uma extensão da própria alma. Gerluce segura Josefa ainda mais forte, fazendo a idosa acreditar que tudo é real. Por dentro, porém,
ela pensa só uma coisa: agora vai. Agora ninguém mais segura. Misael e Joaquim entram no espaço. Puxam a cortina pesada que cobre a estátua. A silhueta dourada surge, imponente, brilhando como se tivesse sido feita para atrair tragédia. Joaquim sussurra: é ela. Vamos levar. Misael olha para a porta, já calculando a fuga. Puxa isso aí, mais rápido. Muito rápido. Arminda aperta o rosto com as mãos. Não. Não levem isso. Vocês não sabem o que estão fazendo? Mas já é tarde. A estátua sai do esconderijo. E com ela, tudo que Arminda achava que estava sob controle começa a ruir. Gerluce mantém Josefa encostada em seu peito, sussurrando: tá acabando. Tá acabando. A gente vai sair viva. Mas mal sabe Josefa que tá só começando. Porque o próximo passo é o transporte. E é justamente ali que o perigo pega Josefa pelo braço. Os mascarados atravessam o quintal como se o chão estivesse pegando fogo. Cada passo é rápido, urgente, desesperado. A caminhonete velha de Joaquim treme com o peso da pressa, faróis apagados, motor ronronando baixo, pronta para disparar. Júnior empurra a carroceria com força. Bora! Carrega logo! Não tem tempo para errar! Misael e Joaquim arrastam a estátua coberta por panos grossos. O objeto pesa como um cadáver. É ali que tudo começa a sair do controle. Josefa vê a movimentação e entra em pânico. O medo domina o corpo dela como se fosse um veneno. Eu não vou! Eu não vou! Ela grita tentando correr para o portão. Me soltem! Pelo amor de Deus, me soltem! Viviane a alcança antes que ela avance 2 metros. A voz dela, ainda mascarada, precisa soar firme, impiedosa. Dona Josefa, é só por segurança. Ninguém vai machucar a senhora, pare de lutar. Mas a idosa está fora de si. Os braços tremem, as pernas falham, a respiração rasga o peito. Lá de dentro da mansão, Arminda aparece gritando, o rosto contorcido pelo desespero. Levem qualquer coisa, menos a minha estátua. Qualquer coisa. Eu pago. Eu pago o que vocês quiserem. Misael revira o rosto lentamente e solta a frase que destrói o chão sob os pés de Arminda. Ela vai. É a nossa garantia. Vai com a gente. Josefa grita mais alto em prantos. Não! Não me levem! Eu não fiz nada! Não me levem! É nesse instante que Gerluce entra no caminho, como se tivesse tomado uma decisão impossível. Se ela vai, eu vou também. Eu não vou deixar ela sozinha. A frase ecoa como um tiro. Arminda arregala os olhos, quase tropeça nos próprios pés. Gerluce, não! Você não pode ir! Você não vai! Eles podem te matar! Mas Gerluce não volta atrás. Ela não pode. O plano depende disso. Sem hesitar, ela entra na caminhonete pela porta traseira, puxa Josefa para perto e a abraça firme, tentando acalmar a idosa que chora como uma criança perdida. Minha filha! Josefa soluça. Por quê? O que vai ser da gente? O que eles querem da gente? Gerluce encosta a testa na dela, baixinho, quase num sussurro. Confia em mim, vai dar certo, eu tô aqui, ninguém vai tocar na senhora enquanto eu respirar. A caminhonete arranca, levantando poeira, deixando Arminda no chão completamente devastada, sem entender como tudo pôde virar tão rápido contra ela. Mas dentro do carro, o clima piora. A mistura de verdade e mentira começa a sufocar todo mundo. E a farsa do sequestro vai se tornar ainda mais real do que o próprio grupo esperava. No A, caminhonete avança pela estrada deserta como se estivesse fugindo de um crime de verdade. O motor vibra, a carroceria sacode e o breu daquela estrada parece engolir tudo. Dentro do carro, Josefa é só tremor, medo e desespero puro. Ela segura o peito ofegante. Eu nunca vivi uma coisa dessas. Nunca.
Isso não é normal. Isso não é coisa de Deus. Viviane, ainda mascarada, tenta manter a voz firme, mesmo que por dentro esteja tão nervosa quanto a idosa. Quietas! Fiquem quietas! Ninguém tenta nada, entenderam? Josefa fecha os olhos com força, como se o escuro pudesse protegê-la. Gerluce puxa a mão dela, entrelaçando os dedos, e sussurra perto do ouvido. Respira. Respira fundo. Eu tô contigo. Eu não vou te largar. A idosa tenta obedecer, mas cada solavanco da caminhonete faz o coração dela acelerar mais. É um medo que contamina o corpo inteiro. Um medo que fica. Misael olha pelo retrovisor, ajusta a respiração e avisa. Acabou. Desçam. Agora. O carro freia com um tranco seco. A porta é aberta à força. A noite fria invade o rosto das duas. Gerluce desce primeiro, ajudando Josefa, que mal consegue ficar de pé. Anda! Anda logo! Joaquim rosna, mantendo a encenação. As duas são deixadas na beira da estrada. A caminhonete arranca com brutalidade, levantando poeira, jogando o som do motor na escuridão até desaparecer. Josefa cai de joelhos no chão de terra, mãos nos cabelos, soluçando como se tivesse acabado de perder tudo. Gerluce, eles vão voltar? Eles vão matar a gente? Minha filha diz alguma coisa? Diz que a gente não vai morrer aqui. Gerluce se ajoelha junto dela, abraça forte, passando a mão nas costas, como se tentasse segurar o mundo no lugar. Não, não vão! Acabou! O pior passou! A gente precisa levantar, dona Josefa. Precisa andar. Precisa voltar para a cidade. A idosa tenta levantar, mas o trauma pesa mais do que o próprio corpo. Os olhos dela estão inchados, perdidos, sem brilho. Eu nunca vou esquecer isso, ela diz com a voz quebrada, quase infantil. Nunca! Nunca! Gerluce sente um nó na garganta. Ela sabia que seria difícil, mas não imaginava que iria doer tanto ver Josefa quebrada daquele jeito e fingir que não tem culpa alguma. E o impacto dessa noite, desse pavor, dessa humilhação, desse medo, ainda vai abalar cada canto da mansão, principalmente quando as duas atravessarem o portão de volta para casa. A madrugada ainda pesa sobre Três Graças, quando duas silhuetas cambaleiam pela calçada. Josefa mal consegue andar. Gerluce a sustenta pelos ombros. As duas estão suadas, arranhadas, sujas de poeira. A campainha toca. Toca de novo, com desespero. O portão se abre num estalo forte. Mãe! Gerluce! Arminda corre sem o menor controle emocional. Meu Deus do céu! O que fizeram com vocês? Josefa despenca nos braços dela como um peso morto soluçando. Eu fui sequestrada, Arminda. Eles me levaram. Eu achei que eu ia morrer. Achei. Arminda segura o rosto da mãe chocada, tremendo. Como assim? Quem eram? O que eles fizeram? Ela olha para Gerluce com os olhos cheios de pânico. E você? Como conseguiu voltar com ela? Por que te deixaram voltar junto? Gerluce engole seco. O papel de vítima pesa, mas ela precisa manter a máscara. Eu fiquei com ela o tempo todo. Eu só fiz o que pude. Eu implorei. Eles deixaram a gente sair num mato, lá longe. A gente veio andando. A voz de Gerluce treme no ponto exato. Ela treina isso desde que saiu do carro. Arminda se vira de repente, desesperada, quase sem ar. A estátua! Minha estátua! Eles levaram... É nesse instante que Josefa pula de susto, a respiração falhando. Filha! Eles sabiam exatamente onde estava. Sem olhar, sem perguntar. Foram direto no lugar. Como isso aconteceu? Arminda trava. Arregala os olhos. O sangue some do rosto. Ela olha ao redor devagar, como se a resposta estivesse andando pela sala, viva, respirando dentro das paredes. Como eles sabiam? Arminda repete para si mesma,
num sussurro assustador. Gerluce baixa a cabeça, abraçando Josefa, tentando parecer exausta, quando na verdade está calculando cada risco, cada olhar, cada pergunta que está por vir. Lá dentro, Raul aparece aflito. Meu Deus, Arminda! Elas estão bem? O que aconteceu? Arminda não responde. Ela está em transe. Ela está pensando. Rápido demais, fundo demais, perigoso demais. Josefa tenta falar, mas a voz falha. Eu vi a morte. Eu juro. Eu nunca vivi um terror desse. Arminda aperta os olhos, respira fundo e finalmente solta a frase que muda o clima da casa inteira. Esse assalto não foi coisa de amador. Alguém aqui dentro ajudou. O silêncio corta o ar como faca. Gerluce fecha os punhos por baixo da blusa sem ninguém ver. Porque agora começa o risco real. Arminda vai começar a investigar. Arminda vai farejar cada gesto. Arminda vai atrás da verdade. E essa caçada promete virar 3 graças de cabeça para baixo. Depois de um roubo que paralisa a mansão, um sequestro que ninguém esperava e uma fuga que deixa 3 graças inteira em pânico, quem vai pagar o preço quando a verdade começar a bater na porta? A noite cai como um peso sobre 3 graças, abafada, densa, parecendo esperar pelo pior. No pequeno quarto dos fundos, a lâmpada fraca oscila quando Gerluce fecha a porta com firmeza. Ela encara cada rosto na mesa. Júnior, Viviane, Misael e Joaquim, com o olhar de quem não volta atrás. Escutem bem. É agora ou nunca. A Arminda vai entregar essa estátua, nem que seja na marra. Júnior engole seco, o rosto tenso. Gerluce, você tem certeza disso? Isso aí. Isso é coisa de bandido grande. Ela rebate imediatamente. Bandido grande é quem lucra com a doença do povo. Grande é a fome da chacrinha. Grande é o desespero de mãe que não tem remédio para o filho. Eu tô cansada de ver gente morrer. Viviane cruza os braços, preocupada. E a dona Josefa? Ela vive colada em você lá dentro. Se ela suspeitar de qualquer coisa... Gerluce respira fundo. Um silêncio pesado se instala, como se o ar tivesse engrossado. É por isso que eu vou estar com ela. Ninguém vai desconfiar de mim. E se algo der errado, eu resolvo. Misael bate a mão na mesa, decidido. Então é isso. A gente entra mascarado, pega a peça e sai. Acabou. Joaquim dá uma risadinha nervosa. Acabou? Vocês estão malucos? Nós estamos falando da mansão da mulher mais perigosa de 3 graças. A Arminda acaba com a vida da gente num estalar de dedo. Gerluce se inclina sobre a mesa, a voz baixa, cortante. Justamente, ela nunca vai imaginar que a coragem venha de quem ela pisa todos os dias. No canto, Júnior abre a pasta e revela fotos, anotações, horário de tranca, vigias, rotas. Eu encontrei um antiquário na Feliciano. Tem loja velha, empoeirada, tudo suspeito. Mas paga alto. Alto de verdade. Gerluce aponta para ele como quem fecha um pacto. É com ele mesmo. A gente só precisa da peça. Depois a gente resolve tudo. Viviane pergunta. E se alguém reconhecer a gente? Ninguém vai. A gente vai de máscara. E vocês só falam o essencial. Misael respira fundo. Tá decidido. Quando? Gerluce olha o relógio. Os ponteiros caminham como foices. Hoje, depois que a mansão apagar as luzes. Um silêncio profundo paira. Todos se olham, entendendo o tamanho do abismo onde estão prestes a pular. E enquanto o relógio marca cada segundo como um alerta, Gerluce conclui. Daqui para frente, não tem volta. O som distante de um carro passando lá fora ecoa como presságio. A manhã ainda nem tinha clareado direito quando Gerluce entrou na mansão, respirando fundo como se tentasse empurrar o próprio medo para dentro do peito. Por fora, ela parecia a mesma cuidadora calma de sempre. Por dentro, era como se cada passo dissesse: não volta atrás, não tem mais saída.
Josefa a recebeu com um sorriso doce. Gerluce, minha filha, hoje eu sonhei com Rogério. Ele estava me chamando na beira da cama. Será que ele quer falar comigo? Gerluce sente o estômago virar, mas finge naturalidade. Ô, dona Josefa, sonho assim é saudade demais batendo. Josefa segura a mão dela. Mas parecia tão real. Eu tô com o coração apertado. Gerluce aberta a mão de volta, disfarçando o tremor. Fica pertinho de mim hoje. Vamos ficar juntinhas. Enquanto isso, do lado de fora, no Jardim dos Fundos, o grupo se organiza como soldados indo para a guerra. Misael ajusta a máscara preta. Joaquim, confere o tempo. Viviane, não perde meu passo. Júnior, pela lateral. Se alguém aparecer, você segura. Júnior respira fundo. Gerluce tem que estar no lugar certinho. Se ela condenar o plano, acabou tudo. Viviane sussurra tensa. Ela vai conseguir. Ela sempre consegue. Lá dentro, Gerluce guia Josefa pela sala, sorrindo para ninguém desconfiar. Mas por dentro, ela repete. Calma, só segura, tá tudo combinado. Josefa percebe o nervosismo. Minha filha, você tá tão branca, quer um copo d'água? Gerluce força um sorriso. É só calor, dona Josefa. A senhora anda tão preocupada? Vamos ali sentar no sofá. E então, um estrondo violento sacode a mansão. A porta dos fundos simplesmente explode como se o inferno tivesse entrado sem bater. Josefa grita e agarra o braço de Gerluce. Meu Deus, Gerluce! O que está acontecendo? Arminda surge no topo da escada, apavorada. O que foi isso? Quem se atreve a entrar na minha casa? Os homens mascarados correm, cercando tudo. Misael, irreconhecível sob a máscara, berra. Ninguém se mexe! Todo mundo pro chão! Gerluce levanta as mãos imediatamente, fazendo o teatro perfeito. Pelo amor de Deus, não machuca ninguém. A gente é pobre, não tem nada aqui. Josefa começa a chorar. Moço, por favor, eu nem sei o que vocês querem. Raul aparece no corredor assustado. Quem são vocês? Isso é um absurdo. Soltem elas. Joaquim dá um passo à frente, engrossando a voz. Cala a boca! Onde é que está o quarto secreto? Arminda empalidece como se o sangue tivesse sumido do corpo. Quarto? Que quarto secreto? Vocês não têm como saber disso. Gerluce, com o coração disparando, olha discretamente para Joaquim. É o sinal. O plano tá rodando. Não tem volta. E Arminda entende pela primeira vez que está completamente nas mãos deles. Arminda desce as escadas devagar, uma mão levantada e a outra tremendo tanto que parece que vai cair a qualquer momento. Ela tenta manter a postura, mas a voz entrega o medo. Por favor, vocês podem levar joias, dinheiro, o que quiserem. Mas o que vocês estão pedindo? Aquilo não dá para levar. Misael bate o cano da arma falsa contra a mesa, fazendo um estrondo seco que ecoa pela sala. A gente não veio aqui por ouro. A gente quer a estátua. Aquela estátua. Josefa, acuada atrás de Gerluce, começa a tremer. Arminda, minha filha, o que é isso? O que está acontecendo? Gerluce segura a idosa pelos ombros, falando baixinho para manter o teatro. Calma, dona Josefa. Calma. Fica comigo. Não solta da minha mão. Arminda respira fundo, tentando raciocinar, mas a pressão dos mascarados é esmagadora. O suor desce pela testa dela enquanto ela tenta ganhar tempo. Vocês não fazem ideia do valor daquilo. É mais do que uma peça decorativa. É algo que não pode sair desta casa. Viviane dá um passo à frente, firme, sem tremer. A gente sabe exatamente o que está levando. Então abre logo, dona Arminda. Agora. Arminda olha para cada máscara. Não vê rostos. Só vê ameaça. Tá bem. Mas vocês vão se arrepender disso. Não tem como voltar depois que essa porta abrir. Ela vai até a estante antiga,
passa a mão por trás de um dos livros e pressiona um dispositivo escondido. Um clique metálico ecoa. A parede inteira começa a se mover, revelando um cômodo iluminado por uma luz suave. Joaquim abre a boca, impressionado. Meu Deus do céu! Olha o tamanho dessa coisa! Isso aí vale uma fortuna! Misael não desvia o olhar. Ele rapidamente joga uma cortina sobre a peça para ocultar o brilho. Chega de admirar! Leva, agora! Júnior e Joaquim se apressam para içar a estátua. Ela é pesada, fria, assustadora. No canto da sala, Josefa tenta dar um passo para trás, mas tropeça. Não! Isso é do Rogério! Ele guardou isso com tanto amor! Não levem, pelo amor de Deus! Gerluce aperta a mão dela com força, simulando desespero. Dona Josefa, fica calma. Eu tô aqui. Eu não vou te deixar. Nós vamos sair juntas disso. Eu prometo. Josefa olha para ela com os olhos marejados. Promete mesmo, minha filha? Gerluce engole seco. Prometo. Mas aquela promessa tem um preço que ninguém imagina. A confusão toma conta do jardim da mansão. Os mascarados andam apressados, quase tropeçando enquanto arrastam a estátua embrulhada numa cortina pesada rumo à caminhonete de Joaquim. Misael aponta para o portão. Rápido, rápido! Se algum vizinho olhar por cima do muro, a gente tá lascado. Bora! Joaquim abre a tampa da caçamba, ofegante. Entra logo com isso! Isso pesa mais do que parece! De dentro da sala, Josefa tenta se desvencilhar das mãos de Viviane e Misael, chorando. Eu não vou com vocês! Larga eu agora! Viviane murmura perto do ouvido dela, tentando manter o disfarce sem perder a calma. Dona Josefa, fica tranquila. É só por segurança. A senhora vai voltar para casa, eu prometo. Mas Josefa se debate. Eu quero minha casa. Não me leva para lugar nenhum. No alto da escadaria, Arminda perde o controle, gritando como se tivesse ficado sem ar. Levem o que quiserem, ouviu? Levem tudo, mas a minha estátua não. Eu pago o que vocês quiserem. Gerluce, ainda com as mãos erguidas, vira lentamente para a patroa. Os olhos das duas se encontram, e Arminda vê algo que ela nunca viu antes. Frieza. Gerluce diz com a voz baixa, firme e carregada. Agora já é tarde, dona Arminda. A frase acerta a Arminda como uma facada. É quando Misael anuncia com autoridade. A velha vai com a gente. Josefa berra. Não, eu não fiz nada para vocês. Raul avança desesperado. Vocês não vão levar ela. Mata eu. Mas a avó não vai. Não vai. Misael o empurra com força. Sai da frente, homem! Não atrapalha! Raul cai de joelhos, mas tenta se levantar. Gerluce treme por dentro, mas a atuação não pode falhar. Ela respira fundo, engole seco e com a voz falhando. Eu vou com ela. Se vocês vão levar Dona Josefa, então eu também vou. Arminda arregala os olhos incrédula. Gerluce! Não! Você fica aqui! Eu mando na casa! Você não pode ir! Mas Gerluce mantém o papel perfeitamente. Eu não vou abandonar ela, não agora! Viviane agarra o braço dela. Vambora logo! Antes que a polícia chegue! A caminhonete liga. O motor engole o silêncio da noite. Josefa chora. Gerluce tenta segurá-la. Viviane olha para trás com medo. Misael fecha a porta e o carro arranca, levantando poeira. Arminda cai de joelhos na calçada. Mas não é por amor à mãe, é por desespero pela estátua e pelo que ela sabe que aquilo significa. Só que tudo muda na estrada deserta. A caminhonete avança pela estrada de terra, iluminando apenas o suficiente para mostrar a poeira dançando no farol. Lá dentro, Josefa soluça baixinho, tremendo. Minha filha, por que fizeram isso comigo? Eu não fiz mal para ninguém. Gerluce segura firme a mão da idosa, tentando manter a respiração controlada. Confia em mim, dona Josefa. Confia.
Eu tô aqui. Ninguém vai encostar um dedo na senhora. Viviane vira o rosto do banco da frente, a máscara já no queixo, a voz abafada pelo coração acelerado. Dona Josefa, a gente vai deixar vocês num ponto seguro. A senhora vai voltar para casa sem nenhum arranhão, eu prometo. Josefa balança a cabeça perdida. Eu só quero minha casa. Só isso. Misael, ao volante, lança um olhar rápido pelo retrovisor. A gente vai parar logo ali. É longe o bastante para ninguém ligar vocês a gente. Joaquim completa tentando disfarçar a tensão. E perto o suficiente para vocês conseguirem voltar. Mas corre, antes que alguém veja. A caminhonete desacelera, derrapando um pouco na terra. Viviane ajuda Josefa a descer. Devagar, dona Josefa, que segura na minha mão. Josefa quase cai, agarrando Gerluce. Eu achei que eu ia morrer, Gerluce. Eu rezei tanto. Gerluce abraça a idosa forte, a voz embargada, mas mantendo o personagem. Eu sei, mas já passou. A senhora tá comigo, a gente vai chegar em casa. A caminhonete arranca, levantando poeira e sumindo na escuridão. Gerluce e Josefa começam a andar pela beira da estrada, cambaleando, ofegantes. Josefa olha para os lados. Tá tão escuro. E se eles voltarem? Eles não vão voltar, dona Josefa. Agora a gente só precisa andar. Respira comigo. Enquanto isso, no ferro velho, a caminhonete encosta. Joaquim salta puxando a cortina pesada que encobre a estátua. Júnior passa a mão no rosto nervoso. Agora é que começa o problema de verdade. Roubar foi o mais fácil. Viviane concorda, olhando ao redor. Arminda vai virar a cidade do avesso. Ela não vai descansar enquanto não descobrir quem fez isso. Misael soca a lataria. E quando descobrir, o caos começa. Joaquim olha para todos. Sério. Então a gente tem que agir rápido. Porque se ela descobrir que Gerluce estava no meio, o inferno se abre. Eles ainda não sabem. Mas a guerra pela estátua, pelo segredo dela e pelo dinheiro escondido, vai explodir de vez.